Vamos lá, pessoal, começar o capítulo 10 em ciências. Na semana passada nós não tivemos ciências por conta dos feriados. Tivemos somente português, matemática e geografia. Nesta semana nós vamos estudar todo o capítulo 10 de geografia, tá? E vamos começar lá na página 348, falando sobre o que são e para que servem os pontos cardeais. Como você saberia onde ir em um lugar desconhecido? Seria possível saber ou estimar o horário? O que você precisaria saber para poder se orientar? Então, nós vamos ver neste capítulo os pontos cardeais, para que eles servem, e aplicar o conceito dos pontos cardeais nos movimentos aparentes. Na página 350, tem uma pequena experiência que vocês podem fazer com base na experiência que já está aqui nesta página, tá? 350, 351 e 352. Vamos falar do Sol se movimenta na 353. Certamente você já ouviu falar que o Sol está no centro do sistema solar. Também não deve ser novidade o fato de que a Terra, assim como os demais planetas, giram ao redor do Sol em um movimento de translação e em torno de si mesma um movimento de rotação. Então, os dois principais movimentos da Terra são esses, rotação e translação. O sistema solar, por sua vez, ele está dentro de uma galáxia chamada Via Láctea. E o universo ele possui trilhões de galáxias, né? A gente falou só de uma, fala sempre só de uma. Então, para falar do movimento dos astros, nós precisamos definir primeiramente o que é a palavra movimento. Movimento é a variação de posição de um objeto em relação a um referencial no decorrer de um tempo. Você já reparou que quando viaja de ônibus, o que está dentro dele parece parado, enquanto o que está fora parece se mover? É isso mesmo. Se tomarmos como referencial algo de dentro do ônibus, como você mesmo, diremos que uma pessoa dormindo ao seu lado, ela vai estar parada. Mas se tomarmos como referencial uma árvore, diremos que o ônibus e o que está dentro dele está em movimento. Então, pensando nesses conceitos, vocês vão responder as questões 1, 2 e 3 da página 354. Tomando um observador na Terra como referencial, o Sol apresenta um movimento. Isso ocorre devido ao movimento de rotação da Terra. Quando a Terra gira ao redor de si mesma, tendo como referencial o Sol, né, a luz solar ela vai iluminando as diferentes regiões, dando origem ao dia e à noite, tá? Então, o movimento de rotação em torno de si mesma, que dura 24 horas, ele produz um efeito chamado dia e noite. Para um observador na Terra, na maioria dos lugares, exceto próximo aos polos, o que se vê é o Sol nascendo no horizonte, lá no leste, e se pondo no oeste, passando pelo alto, né? Fazendo esse movimento chamado movimento aparente, que na verdade é um movimento que parece que aparentemente o Sol está se movendo, mas não está. Somos nós, o nosso planeta, que está se movimentando. Pontos cardeais. Nós vamos falar de pontos cardeais. A gente tem alguns exemplos, né? Algumas imagens abaixo com alguns exemplos representativos de pontos cardeais. Mas vocês vão fazer uma pesquisa a fundo e vão responder na página 357 todas essas 5 questões. Primeiro, o que são pontos cardeais? Quais são os pontos cardeais? O que são pontos colaterais e quais são os pontos colaterais? Para que servem os pontos cardeais e os colaterais? E como os pontos cardeais aparecem na rosa dos ventos, cardeais e colaterais? E onde aparece a rosa dos ventos? Então, essa aqui é uma pesquisa só sobre pontos cardeais e colaterais, que cada um vai fazer individualmente e responder. E aí vocês vão chegar às respostas
né, que os pontos cardeais são norte, sul, leste, oeste, e os pontos cardeais colaterais são nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Esses pontos eles são utilizados para estabelecer a localização de alguns lugares, orientação de mapas, direção de deslocamento, e também são pontos que estão representados na rosa dos ventos, tá? Que geralmente vai estar presente nas bússolas e nos mapas, tá? Na página 358 a gente tem um texto que fala sobre um erro de orientação pode ter graves consequências, né? A gente acha que, nossa, só serve para isso, só e acabou. Não, ele é muito utilizado para, inclusive, o movimento dos aviões, né? Porque existem pessoas que estão mandando as localizações, né? Estudando as localizações para os aviões. O Sol e os pontos cardeais. Então, aqui na página 359, vocês vão fazer novamente uma pesquisa sobre como encontrar as direções cardeais por meio da observação do movimento aparente do Sol. Na página 360 e 361, é uma pesquisa que nós faríamos essa pesquisa em sala de aula, porque é uma experiência, né, onde nós teríamos que fazer em sala de aula. A gente pula essa parte aqui e vai lá para 362. Como você aprendeu, né, na experiência que nós faríamos anteriormente, uma forma para determinar as direções cardeais pelas sombras é encontrar duas sombras de mesmo comprimento e traçar uma linha ligando as pontas dessas sombras. Depois, trace uma linha paralela a essa, passando pela base do gnomo. Essa é a direção leste-oeste. O oeste ele vai estar do lado da sombra pela manhã, porque o Sol estava no leste, e o leste vai estar do lado da sombra à tarde, quando o Sol se põe no oeste. Outra linha a ser tracejada é uma perpendicular passando pela base do gnomo. Ele dará a direção norte e sul, e para descobrir esses pontos é simples. Com o braço direito estendido para o leste, o norte se encontra à frente e o sul se encontra nas costas. Aí nós temos Luquinha e Beca conversando e falando o seguinte: quem diria que uma haste no chão poderia ser tão útil, né? Pois é, agora, se um dia estivermos perdidos no deserto, basta colocarmos uma haste no chão e conseguimos nos orientar. Então, eles estão certos. Por quê? Porque um gnomo nada mais é do que uma haste no chão que pode nos auxiliar na locomoção. E suas utilidades não terminam por aqui, tá? A sombra, que segue, né, um padrão com o passar das horas, inicia-se no oeste e caminha para leste. Desde os tempos remotos, o homem percebeu que ao longo do dia a própria sombra e a sombra de outros objetos, elas variam segundo um padrão. Não demorou muito para ele fincar uma haste no chão, para que a sombra marcasse a passagem do tempo ao longo do dia, e estava criado então aí o primeiro relógio solar. Com o tempo, esse relógio solar foi se aperfeiçoando para corrigir as variações da trajetória do Sol ao longo do ano. E os relógios de Sol, eles têm diferentes formatos, tá? Mas todos possuem o gnomon, que é a haste, e um mostrador com linhas representando as horas, e utilizam o movimento aparente do Sol para marcar o horário. Essa haste fica fixa, a única coisa que se movimenta é a sombra, de acordo com o movimento aparente do Sol. Então, essa experiência da 363, vocês podem fazer, tá? São diferentes formatos de relógio, e aí vocês vão escolher um para construir e vão registrar o que vocês vão precisar para fazer, como vocês vão fazer, como esse relógio vai ficar, né? O que poderia ter sido feito melhor. E é isso. Então, neste capítulo, a gente viu a importância dos pontos cardeais e colaterais e até mesmo a importância da sombra, né, no movimento aparente do Sol, indicando o que é dia
e o que é noite. Depois, vocês vão responder da página 364 até a página 371. Deixa eu dar uma olhada nas questões. Não tem nenhuma questão das atividades finais de experiência. O número 3, talvez vai fazer um desenho. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tranquilo. E na 370 e 371, temos um resumo em forma de esquema, como sempre vem no final de cada capítulo, para que vocês se organizem, né? Organizem as ideias que foram aprendidas e vistas neste capítulo. Então, seguem as informações seguintes. Capítulo 10 é o capítulo de teste do terceiro trimestre. Na nossa próxima videoaula será gravado a correção das atividades do capítulo 10. Na monitoria de ciências será feita a correção das atividades finais do capítulo 10. E na nossa primeira semana de novembro, nós temos o feriado na segunda, que é dia 2, mas de 3 em diante é a semana de testes, tá? Então, você já pode se organizar e já pode estudar para o teste, beleza? Então, é isso aí. Fica por aqui a videoaula do capítulo 10 de ciências. Foi um capítulo curtinho, daí o tempo da videoaula ser curto também, tá bom? E olha que eu li o capítulo todo.